Quando eu estava voltando para o Brasil, eu passei mal do coração. Eu falei, engraçado, o que está acontecendo que eu fui estudar uma coisa do coração e eu estou passando, né? E aí eu fui lá no Hospital Sírio-Libanês, um colega de turma meu, o Fernando Ganem, é o diretor do hospital, e me atendeu assim com aquela gentileza que ele sempre atende, a equipe de cardiologia dele, né? E fui já para o centro cirúrgico, porque eu estava assim por um fio de vida. Nossa. Por um fio. Mas era assim, você vê que não passava mais sangue numa área grande do coração. Nossa. Se eu subisse uma escada corrente assim, era passar por outra dimensão imediatamente. Eita. Então, quando eu fui indo para o centro cirúrgico, eu fiquei me perguntando, pô, que engraçado, né? O que aconteceu? O que é a vida... Porque às vezes acontecem umas coisas com a gente que a gente não espera, né? Eu não estava pensando nisso. Então, qual é a mensagem? E eu tentava, bom, é uma coisa grave, eu posso não sobreviver. Então, sei lá, será que eu vou ver o céu, vou ver os espíritos? O que eu vou ver, né? Eu estava buscando essa... Sei, ficou animado. Ficou curioso. Fiquei assim, eu não sei se eu fiquei assim dizendo, eu preciso de amparo. Aham. De onde vem, né? Eu passava pelos corredores do hospital e falava, puxa, eu tenho que ter uma visão, sei lá, uma luz, alguma coisa, né? E aí eu tive duas visões. Uma de uma entidade que fora um professor de cardiologia, que foi o professor Zerbini, primeiro médico que fez um transplante de coração aqui no Brasil e fundou o Instituto do Coração. E é um engraçado que quando o professor Zerbini estava no leito de morte, lá no INCOR mesmo, eu havia dado uma aula para o pessoal da cirurgia cardíaca, em que eu provava na termodinâmica que não se forma um coração sem a força do espírito. Nossa. E foi um escândalo, não é? O professor Zerbini mandou me chamar lá na UTI, não é? E aí ele falou, ouvi falar de sua aula. Eu falei, professor, onde há fumaça, há fogo. Se me chamaram, falei o que eu acredito, né? Não, eu gostei, disse ele, da sua aula. E disse assim, você bem sabe que eu não vou sair daqui. Eu tenho 2 aulas para dar, quero que você dê as aulas. Eu dei as 2 últimas aulas do professor Zerbini para falar que não se forma um coração sem a força do espírito. Eu sou anatomista de formação, então eu tenho um conhecimento nessa área. Dá para fazer um mantra, dá para fazer um mantra, uma reza, só com essa frase. Não se forma o coração sem a força do espírito. Dá pra fazer, a gente pode fazer uma meditação com isso aí, todo mundo fecha os olhos. Aquele evento que você foi com a gente, a gente pode fazer uma meditação, todo mundo fecha os olhos, a gente liga uma música. Não se forma o coração sem a força do espírito. Aí você veja. Uma coisa fluida, assim, uma fluidez. Olha, imagina o seguinte, que você tentasse voltar para 21 dias depois da fecundação e recomeçar a tua vida de novo. Não é? Como é que você recomeçaria? Porque quando você fala não se forma um coração sem a força do espírito, então volta, recoloca a tua força de espírito. Não é? É um exercício extraordinário, porque é uma experiência que pode trazer todo um redirecionamento de posições que às vezes a gente não acredita que pode mudar, não é? Mas o coração tem uma força consciencial muito grande. Você dialogar e buscar o eu sou, o coração, a fonte primária da consciência, ela pode trazer uma repercussão extraordinária, não é? Às vezes, só de você reproduzir num tambor o ritmo do coração, já te remete, por a analogia de memória, a esse período, não é? E aí eu estava transitando pelo corredor e eu avisto o espírito do professor Zerbini. Eu falei, puxa, faz muita coerência ele estar aqui comigo. Mas por que eu estou passando por isso? Não é? E aí eu vi uma outra entidade, que era um médico americano, que eu não conhecia. Quando eu voltei, que eu estava na UTI, que eu recuperei minha consciência, eu pedi para minha esposa Marina, procura na internet esse médico, chama Sinatra. Ela procurou um médico americano
que recebe uma comunicação do mundo espiritual e recebe uma fórmula cardíaca para o coração. Nossa. E aí, eu falei, nossa, que interessante, por que eu estou vendo ele, né? E aí eu falei, faz coerência, porque eu tenho essa pegada de intersecção entre o espiritual. Então eu falei, nossa, isso foi uma aferição da verdade para mim, né? Foi quando, conversando com um amigo meu, que é um jornalista, que é o Fernando Betete, ele me fala, a minha filha foi curada, que ia fazer um transplante cardiopulmonar, fora curada pelo Sinatra. E ele havia entrevistado nos Estados Unidos o Sinatra. Ele contou essa história aqui. Não foi? Foi isso mesmo. Sinatra. Aí, o que bateu em mim? Eu falei assim, caramba, eu acho que o conhecimento não está mais somente na universidade. A universidade não é mais dali que está saindo o conhecimento, a universidade está fechada. Aí eu fiz um flashback quando eu passei pela Universidade de Harvard. Algumas coisas eu via como se fosse um passado. As coisas precisam se reciclar, se renovar. Veja, eu sou uma pessoa muito filiada com a questão da ciência, mas nem toda a ciência está com a ciência. Tem a ciência de interesses econômicos, tem a ciência que está... O que eu quero dizer são as pessoas, não é? E aí, isso daí... Por exemplo, a maior parte do orçamento científico do mundo está organizado para o fabrico de armas. Então vai dar guerra. Então, como é que a ciência vai descobrir a vida se a maior parte do orçamento é para armas? Não descobre a vida. Você sabe que na Guerra do Vietnã foi a primeira guerra que passou na televisão. Então teve muita gente que falou, não vou para a guerra. Não é? E aí foi o movimento hippie. E aí houve cientistas que, principalmente da física, que falaram, não vamos mais fazer física para armas, vamos fazer física para a vida. Um deles foi o Schrödinger, que ganhou o prêmio Nobel, e que vai estudar a quinta força da natureza, que é a força vital. Não é? Você vê, a migração da física parte dos estudos da física para a área de estudar a vida veio do movimento hippie. Não é? E o que acontece? É uma questão geopolítica ou de interesses econômicos que impacta a ciência. Então, eu acho que... E as instituições, elas estão muito jurássicas. Está difícil, a tecnologia avança, e como que você vai fazer uma curva com o transatlântico? Então, o conhecimento está vindo por outras fontes, não é? E a gente precisa abrir a cabeça para isso, para oxigenar a ciência. Não é para abdicar das metodologias necessárias, mas para oxigenar, sabe? E aí, o que acontece? Eu saí dessa cirurgia com a cabeça modificada. Eu comecei a abrir, assim, preciso abrir minha cabeça para o novo, sabe? Nossa, mais ainda? Eu preciso abrir para o novo, porque pensa o seguinte, você sabe que eu acompanhei, por conta que o professor Elcio Abdala era então o diretor do Departamento de Física Matemática da USP, hoje é diretor do Departamento de Física Geral, é o diretor do Radiotelescópio de Energia Escura, o maior do planeta, está aqui no Brasil. Que vê o universo, falando metaforicamente, porque não é ver detecção de energia daquilo que está além do universo, onde a matemática já não sabe mais nenhuma equação, não é? E é 95% do universo. Quer dizer, 5% do universo é o universo que a ciência estuda. Sendo que 4% é hidrogênio. O resto é o que você estuda para o vestibular, da tabela periódica, dos DNAs, das membranas e tal. Quer dizer, o que a gente não sabe é muito mais. É muito mais. Sabe? Então esse negócio assim, nossa, abrir mais a cabeça, precisa, viu?